Vamos a mais um momento de liturgia da palavra nos nossos endereços telemáticos. Você acessa simplesmente escrevendo @Paulo Roberto Maciel 7919, vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Se quiser ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Eu transmito sempre a liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos para ser um ajudador dos presidentes de celebrações. Liturgia neste vídeo referente ao dia 26 de novembro de 2024, terça-feira, na 34ª semana do Tempo Comum, no ano B, onde se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. E temos no rito a missa à escolha. Na igreja eu sou tercista, participo do movimento Terço dos Homens, fiz o curso de estudos bíblicos e de estudos teológicos, ainda não concluí, mas participo sempre. Sou leitor e animador litúrgico, para quem não me conhece. Vamos então, eu pesquiso em sites fidedignos a liturgia da Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica. Primeira leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 14, versículos do 14 ao 19. Eu, João, na minha visão, vi uma nuvem branca, e sentado na nuvem alguém que parecia um filho do homem. Tinha na cabeça uma coroa de ouro e nas mãos uma foice afiada. Saiu do templo outro anjo gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da colheita, a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice e a terra foi ceifada. Então saiu do templo, que está no céu, mais um anjo. Também ele tinha nas mãos uma foice afiada. E saiu de junto do altar outro anjo ainda, aquele que tem o poder sobre o fogo. Ele gritou em alta voz para aquele que segurava a foice afiada: lança a foice e colhe os cachos de videira da terra, porque as uvas já estão maduras. E o anjo lançou a foice afiada na terra e colheu as uvas da videira da terra. Depois despejou as uvas no grande lugar do furor de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial 95 na Bíblia Vulgata, traduzida para o latim por São Jerônimo, observando o texto da Septuaginta de Alexandria, ou então Salmo 96 na Bíblia de Jerusalém, versículos 10º, 11 ao 12, 13, refrão 13b. O Senhor vem julgar nossa terra. Repitamos: o Senhor vem julgar nossa terra. Publicai-a entre as nações. Reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. O Senhor vem julgar nossa terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. O Senhor vem julgar nossa terra. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. O Senhor vem julgar nossa terra. Repitamos: o Senhor vem julgar nossa terra. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Permanece fiel até a morte, e a coroa da vida
eu te darei. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. É o Evangelho, capítulo 21, versículos do 5 ao 11, escrito pelo médico e secretário de São Paulo, São Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: o povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do livro Deus Conosco. Quando a palavra ressoa em nossa vida, sabemos e reconhecemos sua grandeza e fazemos dela a fonte de nossa vida, de nossas ações e atitudes. A verdade do Evangelho e de quem o abraça fielmente faz desmoronar o trono dos egoístas e dos gananciosos. Jesus anuncia a destruição de Jerusalém, depois, usando uma maneira de falar própria do tempo, fala do final do nosso tempo. Deixa claro que esse final não sabemos quando será. De momento, vamos ficar com uma ideia que nos pode ajudar. A realidade atual, os bens desta terra, tudo isso é transitório e não pode dar a felicidade que procuramos. Não podemos nos apegar a isso. Era uma pequena reflexão, mas importante. Vamos ver outro aqui, do livro Palavra e Vida. Existem muitos que estão preocupados com o tempo em que terão de acontecer estas coisas que Jesus nos diz. Tão preocupados estão que se deixam levar por qualquer anúncio. Amanhã! E já ficam nervosos pensando no amanhã e se esquecem de hoje. Hoje, agora, é o momento em que Deus está levantando o universo inteiro e nos está presenteando com a vida. Agora é o momento no qual precisamos dar nossa resposta de amor e tão grande generosidade, na qual temos de compartilhar o amor e a vida que nos é concedida como presente. No livro Dia a Dia com o Evangelho também tem uma reflexão. A importância do templo oferece segurança aos chefes religiosos que continuam identificados com as estruturas sociais, políticas e religiosas. Jesus esclarece que tudo será destruído, não restará pedra sobre pedra. Querem então saber quando acontecerá a destruição. Jesus não apresenta nenhuma data, mas adverte contra os falsos messias que surgirão, dizendo: Sou eu, o tempo está próximo. Não sigam essa gente. Com a invasão e tomada de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, muitos pensavam que tinha chegado o fim do mundo. Jesus esclarece que não será logo o fim. Será o fim apenas de uma fase da história. Jesus amplia o discurso e adverte seus discípulos de que sempre haverá guerras, terremotos, fomes, epidemias.
que marcam uma fase seguinte da história da humanidade. Bem, no Apocalipse, uma pequena explicação, Apocalipse que nós lemos, livro da visão de São João, apóstolo, 14 é o capítulo, versículos do 14 ao 19. O capítulo apresenta uma visão que antecipa o que vai acontecer. Os cristãos testemunham o evangelho no ambiente dominado pelo dragão e pela besta, e o resultado final é o julgamento. Isso mesmo, o julgamento. O anúncio do evangelho produz o julgamento, presidido por Jesus, o Filho de Deus. Jesus também é chamado de o Filho do Homem. Está lá em Daniel, o livro de Daniel, capítulo 7, versículos do 13 ao 14. Jesus é o Senhor da história. É divino. Vem a nuvem branca, representado pela nuvem branca aqui no Apocalipse. Ele é o Senhor da história, está sentado. É rei, simbolizado pela coroa, e tem um instrumento para julgar, que é a foice. São símbolos que estão no Apocalipse. A ceifa é o julgamento que separa os bons dos maus. Isso está lá no Evangelho escrito pelo apóstolo São Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 30. A vindima é o julgamento que condena os maus em resposta ao pedido dos mártires. Versículo 6, deixa eu ver. Não, capítulo 6, versículo 10. Agora vamos aos santos do dia, porque os santos são pessoas como nós, mas que seguiram o que Jesus mandou. Eles praticaram os mandamentos de Cristo. Santo do dia 26 de novembro, São Cirício, Papa. Faleceu em 399. Ano 399. Nos primeiros séculos do cristianismo. Santo Ambrósio o louva como verdadeiro mestre, porque tomou sobre si a responsabilidade por todos os bispos e os instruiu com os ensinamentos dos santos padres. Também os confirmou com sua autoridade apostólica. Olha, o Papa Cirício. Não é muito conhecido, né, no meio católico, mas é um grande santo da Igreja. Agora, temos aqui uma informação do site do Vaticano sobre esse Papa. Cirício tornou-se Papa em 384. Desde o início, estabeleceu boas relações de confiança e colaboração com Santo Ambrósio de Milão. Este pontífice, moderado e equilibrado, segundo os historiadores, foi o primeiro, entre outras coisas, a confirmar a primazia do grande Pedro e a ser chamado Papa. Faz parte da história, então, da Igreja. Santo do dia 26 de novembro, São Conrado, bispo, faleceu no ano 975. Foi bispo de Constança, na Alemanha. Exímio pastor de sua grei, distribuiu com largueza seus bens em favor da Igreja e dos pobres. Santo do dia 26 de novembro, São Nicão, monge. Faleceu em 998. Nicão evangelizou a ilha de Creta, recém-libertada do domínio sarraceno. Pregou depois na Grécia, onde faleceu num mosteiro fundado por ele em Esparta. Santo do dia 26 de novembro, São Silvestre Gozzolini, abade, faleceu em 1267. Foi ordenado sacerdote, exerceu inicialmente seu ministério na Catedral de Osimo, na Itália, sua cidade natal. Presenciando a abertura do sepulcro de um parente, compreendeu toda a vaidade do mundo e passou a levar vida eremítica numa gruta, onde pouco tempo depois outros jovens uniram-se a ele. Fundou vários mosteiros sob a regra de São Bento,
reconhecidos posteriormente como Congregação dos Silvestrinos. Santo do dia 26 de novembro, Santo Humilde Piroso, religioso, faleceu em 1637. Foi frade franciscano do mosteiro de Calábria. Os papas Gregório XV e Urbanos VIII o consultaram sobre graves assuntos da Igreja. Santo do dia 26 de novembro é São Leonardo de Porto Maurício, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1751. Foi um sacerdote franciscano, empregou sua vida na pregação e na edição de livros de piedade e participou de mais de 300 missões na Itália, de acordo com o site do Vaticano. Em 1980, São João Paulo II visitou a paróquia de Assília, perto de Roma, dedicada a São Leonardo de Porto Maurício, pregador da região italiana da Ligúria. Na ocasião, em sua homilia, o Papa disse que este sacerdote franciscano, de palavra ardente, percorreu toda a Itália, admoestando e convertendo imensas multidões, apelando à penitência e à piedade, vivendo pessoalmente a íntima união com Deus. São Leonardo de Porto Maurício, no civil se chamava Paulo Girolamo Casanova. Nasceu em Porto Maurício, atual Impéria, no noroeste da Itália, em 20 de dezembro de 1676. Estudou em Roma, no Colégio Romano, depois entrou para a casa de retiro São Boaventura, no Palatino, onde recebeu o saio franciscano. Em suas pregações, Frei Leonardo tinha sempre em mente o suplício da cruz. Além do nome de Jesus e da Virgem Maria, ele sempre meditava sobre o tema da Via Sacra, devoção tipicamente franciscana, a qual deu grande impulso. Imensas multidões aglomeravam-se para ouvir seus sermões, que comoviam e emocionavam, a ponto de verter lágrimas. Ele foi o maior missionário do nosso século, disse Santo Afonso Maria de Ligório. Suas missões populares o levaram para toda a Itália, sobretudo a região da Toscana. Enviado também a Córcega para restabelecer a harmonia entre os cidadãos, conseguiu até receber um inesperado abraço da paz, apesar de graves divisões entre os habitantes. Debilitado em sua obra missionária, Leonardo voltou para a Ligúria e depois para Roma. Pregador incansável, no ano santo de 1750, proclamado pelo Papa Bento XIV, criou 14 oratórios no Coliseu de Roma para a celebração do rito da Via Sacra. Plantou uma grande cruz dentro do anfiteatro. Este foi seu último ato heróico. Leonardo de Porto Maurício faleceu em 26 de novembro de 1751, na casa de retiro São Boaventura, no Palatino, quando já era venerado como santo, sobretudo pelos romanos. Sua beatificação aconteceu em 19 de março de 1796 e a canonização em 29 de junho de 1867, durante o pontificado do Papa Pio IX, que era muito devoto de São Leonardo. Em 1923, o Papa Pio XI o proclamou padroeiro dos missionários nos países católicos. O que temos mais aqui? Vamos ver. Para concluir a história desse santo, o Papa Pio XI, então, proclamou padroeiro dos missionários dos países católicos e, desde meados dos anos 90, o santo franciscano foi escolhido também como padroeiro da cidade de Impéria, sua cidade natal, sua terra natal. Vamos agora a outro santo, quase santa. É beata, hein? Santa do dia 26 de novembro, Beata Delfina, que
foi esposa de Santo Eusear de Sabran. Então, Beata Delfina, do ano 1358, foi esposa de Santo Eusear de Sabran. Então são dois santos, casal santificado, canonizado pela Igreja. Ele era duque de Ariano no reino de Nápoles. Ambos decidiram viver em virgindade. Olha que coisa bonita. Como meio de alcançar a perfeição. Entrando na Ordem Terceira de São Francisco, dedicaram-se às obras de misericórdia. Santos do dia 26 de novembro. Beatos Hugo Taylor, sacerdote, e Marmaduke Bowes, mártires, faleceram em 1585. Foram executados durante o reinado de Isabel I, rainha da Inglaterra. Puxa vida, hein? Mártires executados na Inglaterra. Santa do dia 26 de novembro, Beata Caetana Sterne, faleceu em 1889. Enviou-se muito jovem e fundou a Congregação das Irmãs da Divina Vontade para assistência aos pobres e enfermos. Santo do dia 26 de novembro, Beato Tiago Alberione, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1971. Tiago Alberione foi fundador da Pia Sociedade de São Paulo, os Irmãos Paulinos, o primeiro dos 10 ramos da família paulina. Empenhou-se em usar os meios de comunicação social como instrumento de evangelização. De acordo com o site da Diocese de Osasco, no dia 28 de junho de 1969, o Papa Paulo VI concedeu ao padre Tiago Alberione a Cruz Pro Ecclesia et Pontifice, declarando que ele deu à Igreja novos instrumentos para se expressar, novos meios para dar força e amplitude ao seu apostolado, nova capacidade, nova consciência da vaidade e possibilidade de sua missão no mundo moderno e com os meios modernos. O reconhecimento de Paulo VI expressava o agradecimento de toda a Igreja pela obra de evangelização do fundador da família paulina, que pouco depois seria chamado ao céu em 26 de novembro de 1971. Alberione deu à Igreja o impulso fundamental para que ela abraçasse os meios de comunicação como obra de apostolado e evangelização. Ele antecipou em mais de meio século o que o Concílio Vaticano II acolheu através do decreto Inter Mirifica, como instrumentos eficazes para elevar e enriquecer o espírito e também para difundir e consolidar o reino de Deus. Alberione contribuiu de forma decisiva para a mudança de mentalidade da Igreja, promovendo não só novos meios, mas também novas linguagens, novos métodos, novas estratégias de evangelização, que seriam aprovadas, enaltecidas e estabelecidas pelo Vaticano II como dever para toda a Igreja. A obra nasceu precisamente em Alba, no ano de 1914, com um pequeno grupo de jovens. Iniciava assim o apostolado das edições, uma nova forma de evangelização, pregação e pastoral. Não se tratava simplesmente de mais uma iniciativa de boa imprensa, mas de uma nova forma de pregação a ser concretizada através da escrita, que tem a mesma dignidade e valor que a pregação oral. Não foram poucos os desafios a serem superados. O mundo passava por um período de grandes transformações. O padre Alberione respondeu criativamente aos sinais dos tempos e convocou um exército de escritores para realizar a sua missão. Então ele fez uma convocação, ele tornou-se um grande líder e disse: com a pregação oral, também a pregação escrita ou impressa difunde a palavra de Deus, multiplicando-a para fazê-la chegar precisamente em toda parte, até lá onde a palavra não pode chegar.
O sacerdote, homem de comunicação, então ele foi um homem de comunicação, sendo tipógrafo, escritor, publicitário, editor, locutor. Olha, meu colega, um santo que é meu colega de profissão. Locutor, diretor, ator, mestre, artista. Alberione deu início a editoras São Paulo e Saie, periódicos, 23 no total, incluindo A Vida Pastoral, fundada a família cristã. Essa Vida Pastoral foi fundada em 1913. 1913. E a Família Cristã, em 1931. Ele também deu início à produtora cinematográfica São Paulo Filme, gravadoras, emissoras de rádio e TV, inúmeras livrarias e outras iniciativas hoje presentes em 65 países. A sistematização do seu projeto de nova evangelização é descrita no manual Apostolado da Imprensa, de 1933, marco teológico e espiritual, para realizar a ação apostólica com os meios mais rápidos e eficazes. Em pouco tempo, esse manual passou a se chamar Apostolado da Edição 1944 e, finalmente, Apostolado das Edições 1950, abraçando assim todos os meios de comunicação. A herança deixada pelo padre Alberione, que se torna o coração do carisma paulino, é o compromisso de traduzir a experiência pessoal e comunitária de Cristo em um livro, um artigo para um jornal ou revista, em um programa de rádio ou televisão, em uma live, ou então nas publicações, nas redes sociais hoje. Quanta publicação nós fazemos aqui nos nossos endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, justamente pensando nisso, em divulgar a palavra de Deus. Essa divulgação pode ser feita também em música, imagem ou vídeo, mas também na criação artística e na liturgia, expressão mais profunda da comunicação, ou nas relações pessoais e nas atividades da vida cotidiana e paroquial. Partindo do exemplo do padre Alberione e de São Paulo Apóstolo, que sempre o inspirou, também nós somos convidados a ser instrumentos de evangelização. É isso que eu faço aqui e quero desejar que todos vocês sigam esse exemplo. Procurem divulgar, compartilhar, inscrevam-se, deem likes, para expandir essa divulgação e salvar almas. Nosso objetivo é salvar almas. Ide pelo mundo e evangelizai, disse Jesus, o que de graça recebestes, deem também de graça. Acesse @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. Tem mais de 10 mil vídeos para serem usados com responsabilidade, com parcimônia, com fé, esperança e amor. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Olha, eu quero dizer para vocês que muitas vezes nós pedimos a Deus algo e recebemos um não. Mas creia, El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde faz um trabalho extraordinário de evangelização, tirando as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Deus é onisciente, Ele sabe o que nós precisamos, por isso Ele pode nos dar um não. Até o pai físico na terra dá um não ao filho quando percebe que aquilo é o melhor para o filho.
Imagine de Deus. Eu já recebi muitos nãos de Deus e na hora realmente a gente, às vezes, não compreende. Mas eu fui compreender mais tarde que os nãos de Deus que eu recebi foram a melhor coisa para mim. Se eu não tivesse recebido os nãos de Deus, talvez eu não estivesse mais aqui para evangelizar. Ele tinha uma missão mais forte, mais densa para mim. Maranatá, como dizemos nós católicos, vem do aramaico, dialeto de Jesus, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo, vinde Senhor Jesus. Um dia ele voltará, não sabemos a data, por isso temos que estar preparados. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Teremos corpos glorificados na volta de Jesus. Aqueles que aderirem ao projeto dele, que acreditarem em Jesus como Deus, forem batizados e arrependerem-se dos seus pecados. Vamos nos encontrar no retorno de Jesus, o retorno definitivo. Acesse @PauloRobertoMaciel 6 no Instagram.